Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui hoje em mais uma live. Eu sou o vereador André Azeredo, para que a gente possa continuar o nosso debate, nosso bate-papo semanal sobre a nossa querida Goiânia. Você que tem uma pergunta, tem uma sugestão, tem uma opinião, envie, participe. A sua opinião é de fato fundamental para que a gente possa aperfeiçoar o nosso trabalho e de realizar sempre cada vez melhor. E hoje, na semana do aniversário de Goiânia, eu recebo com muita alegria e muito orgulho uma convidada extremamente especial. Ela é sempre debochada. Ela é Raquel Azeredo, jornalista, ex-deputada estadual e, com muito orgulho, minha mãe. Obrigado por estar aqui, obrigado por aceitar o meu convite, obrigado por gastar o seu tempinho para a gente falar um pouco sobre Goiânia. E por que eu fiz questão de ter a Raquel Azeredo ao meu lado nesta semana do aniversário de Goiânia? Porque a Raquel é como milhares de goianienses. Ela não nasceu em Goiânia, ela nasceu em Belo Horizonte e muito nova, com aproximadamente 7 anos, veio para Goiânia com os meus avós, os pais, e aqui ela fez toda a vida dela. Ela estudou, fez faculdade, teve uma carreira profissional brilhante, é jornalista, trabalhou em todos os veículos locais de comunicação, teve passagens com destaque em veículos nacionais. Ela foi a primeira mulher a apresentar, para vocês que não sabem, o Cidade Alerta, aquele programa da TV Record que é muito famoso. Ela foi a primeira mulher no Brasil a apresentar aquele programa. E tudo isso fez com que ela tenha uma bagagem especial. Conhece Goiânia no seu mais profundo rincão, sabe do sentimento de cada um, sabe aquilo que o goianiense sente e viu várias transformações. Então, muito obrigado por estar aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho, que a senhora falasse um pouquinho sobre essas transformações. Como que é a Goiânia de quando a senhora chegou aqui? Goiânia essa que conversávamos há pouco, estava inaugurando o Mutirama pela primeira vez e que hoje vê esse avanço tecnológico tão grande. É interessante porque eu vinha de Belo Horizonte, né? Que era uma capital fantástica na época. E chegar em Goiânia, eu que vinha sempre para Goiás, isso aqui era uma paixão, porque nós morávamos isolados da família em Belo Horizonte, era só nós, um núcleo da minha casa, e quando veio foi uma festa, para mim foi uma festa, no comecinho. Depois um choque, porque a primeira volta por Goiânia, com meu pai de carro, o que mais me espantou e que hoje eu sinto falta, eram tantas bicicletas. Todo mundo se locomovia em Goiânia era de bicicleta. A gente mal tinha transporte urbano. Nós tínhamos as pequenas conduções que usavam pareciam umas moedas plásticas, né? Para poder passar, garantir a passagem, e fazia poucas áreas de Goiânia. Então eu aprendi a andar a pé, porque meu pai precisou colocar a gente num setor universitário que não existia. Ele tinha a faculdade de medicina. Quando a senhora mudou para cá, tinha asfalto lá já? Não, Andrei, não. Goiânia existia até a Praça do Botafogo. Não, até a Alameda Botafogo. Dali para cima era mato. Eu descia no meio do mato, fazendo trieiro, para passar na Rua 21, para poder chegar na 21 asfaltada e entrar no liceu, que foi onde eu fui fazer o 2º grau. Mas, por exemplo, tinha um pouquinho de asfalto até na Praça Cívica. Dali em diante não tinha nada, não tinha 85, era mato. E meu colégio saiu da Rua 23, eu mudei para cá em 1962. Em 63, o Externato São José mudou para a Rua 18, que era mato. E é onde está hoje o Externato São José. Era mato. Então nós passávamos por um brejo para ir a pé quando precisava, atrás ali do Ateneu, que era o Vaca Brava,
era interessante. Bosque dos Buritis. É, o Bosque dos Buritis. Então tinha o Ateneu, tinha o bosque, que era bosque de verdade. A gente passava no Pinguelinha, que era o Vaca Brava, e seguia para sair em frente o que é hoje o Tribunal de Justiça, que não existia. Existia um prédio extremamente decadente, que era o abrigo dos idosos Sagrada Família, que hoje é bem instalado lá no Parque das Laranjeiras. Dali para cima não tinha T7, não tinha nada. A gente tinha mato. Então, Hélio de Brito, por exemplo, eu considero um dos grandes prefeitos de Goiânia, porque foi quem fez. Ele foi um visionário, ele fez a infraestrutura básica da 85, da 90, da 94, que é coisa que ninguém dá valor. Que são eixos estruturantes da nossa cidade. Mas ele fez a parte que fica subterrânea, né? As galerias pluviais. Ele abriu quando existia mato, com a visão que ele sabia que a cidade ia crescer para o sul. E, de fato, ela foi para o norte e isso foi para o sul. Ali no Jardim Guanabara, coitado, não existia. BR era um trieiro. Então, eu vim para Goiânia na época das bicicletas e das carroças. E a gente tinha estacionamentos imensos para bicicleta e locais para amarrar os cavalinhos das carroças. Era muito interessante. E a gente fala isso hoje e o povo ri. Hoje eu lamento, porque nós não temos a continuidade daquele programa iniciado, acho que com Paulo Garcia. Sim, 2015. Da questão da mobilidade, da bicicleta. Nós precisamos desafogar esse trânsito. E aquilo era um caminho. Eu tenho, por exemplo, eu moro ao lado da ciclovia da T63, que vivia assim, lotada. Como não fizeram mais nada, ela foi esvaziando ao longo do tempo. Então hoje a gente vê pouca gente aderindo à bicicleta. E é fundamental por custo, por poluição, por velocidade, por segurança para o pedestre, por saúde. Por carro, saúde, é o exercício. Então, os bicicletários da época hoje mal existem, foram depredados ali na Praça Tamandaré, os poucos que foram feitos. Então eu sinto falta dessa visão de continuidade. Niol Bernaz, por exemplo, foi um grande prefeito. Ele devolveu ao goianiense à época a autoestima, o amor, com aqueles jardins, as flores que eram belíssimas. Mas ele fez algo que é imperdoável com Goiânia. Ele pegou o setor Bela Vista, que não era asfaltado, e que hoje é densamente povoado, e que eram ruas largas, e ele transformou em uma pista. Aquilo é um crime. S1, S2, S3, só S1, que é 85, né, continuação, que ficou com as 4 pistas. A S2, a S3, até lá na S6, ele reduziu para uma pista, com estacionamento dos dois lados, para economizar dinheiro de asfalto. Os moradores chegaram à calçada e a CELG veio com tecnologia de iluminação, de telefonia, e veio o resto e pôs o poste na beiradinha da calçada. Então não tem prefeito hoje que banca essa mudança, de novo, de tirar toda a fiação, voltar para o local que devia ser original e devolver a pista para o bairro. Então nós não temos qualidade de vida no setor Bela Vista, com trânsito denso, estacionamento, escolas grandes, porque um prefeito economizou para fazer jardim. Lindos jardins, eu amo, trabalhei com Neon, louvo toda a gestão de Neon, mas são questões pontuais que hoje você vê como prejudicaram a cidade. Tanto que as ações geram resultado a médio e longo prazo. Neon teve uma grande vantagem, ele abriu a T63, ele fez ligou a parte, vamos dizer assim, a parte sul à parte sudoeste. Não tinha ligação. Então só dele fazer aquela... E duplicou, né? Não, ele fez aquilo. Ele limpou ali no Parque Amazônia, que ele fez mais uma, a Transbrasiliana, que foi um trabalho de Hércules para a época, com recursos que não existiam praticamente. E que se não fosse aquilo, essas duas vias, nós não teríamos hoje o que nós temos a partir da Praça da Nova Suíça. Porque não existia Goiânia.
Era mão simples a avenida. Era mão simples a cidade Jardim, por exemplo, o Jardim América eram totalmente desprezados. Depois veio o Goiânia Shopping, aí você viu a T10 crescendo e encolhendo de novo, que foi outro crime. É um grande problema. É um grande problema, porque você vem e faz o gargalo. Ali é linha de ônibus. Ninguém consegue abrir aquilo. Por quê? Porque para você mudar uma quadra e fazer toda essa transição de fiação, de tudo, eu nem sei quanto custa, 10 mil, custa 15 mil? muito, não tenho ideia, mas quadra, custa muito. É mais ou menos isso, eu não tenho ideia. Na época. Como? Sendo que o ideal para nós era ter tudo subterrâneo. Sim. Mas não sei quem vai bancar isso. A senhora, quando chegou, fez faculdade, formou aqui e começou a trabalhar no jornalismo. E eu lembro que à época a senhora fazia um jornalismo que muitas vezes era criticado. Era muito criticado. Um jornalismo povão, um jornalismo que acompanhava o dia a dia, um jornalismo comunitário, que hoje é o que todos os grandes veículos fazem. Mas aquilo, eu era pequeno, me recordo do sofrimento que a senhora tinha em ver as dificuldades, os problemas que várias famílias, em especial mulheres com vários filhos, muitas vezes sem um marido, não tendo o que comer. E a senhora sempre dando essa assistência e cobrando das autoridades melhorias. De lá para cá, muito tempo se passou. A senhora vê avanços nessas áreas ou nós continuamos tendo os mesmos problemas? Não, eu acho que Goiânia cresceu de repente. Então nós tivemos a explosão demográfica dos meus 200 mil habitantes que eu conheci, que era delícia passear aqui. Quando foi feita a Praça Universitária, que era a coisa mais linda de Goiânia. Prefeito Íris que fez. Prefeito Íris que fez. Seu Um pai primeiro foi mandato. Administrador da Praça Universitária. Eu lembro Tinha disso. espelhos da água que desciam. Eu era menininho, eu ia para lá na biblioteca. Era super bem cuidado. E nós fomos perdendo, ganhamos e perdendo, porque foi mal cuidado e foi sendo abandonado em gestões futuras. Não há um resgate disso, não há manutenção. Agora, nós ganhamos... Só um minuto, o prefeito Íris anunciou que será uma das grandes obras que ele vai fazer até o final do mandato, uma nova remodelagem da Praça Universitária. Se ele devolver aquilo com 10% do que foi... Fará um grande projeto. Não, eu vou bater palma demais lá, porque era belíssimo. Era um negócio assim, quem lembra e tem fotos sabe que era um negócio, dava prazer ir para lá no fim de tarde, para ver o pôr do sol e curtir a própria praça. Era muito bonita. E é um local altamente valorizado, Sim. que deve ser visitado, ser visto, requalificado e mantido. Eu acho que cada grande praça de Goiânia, ao estilo dessa, ela teria que ter alguém que cuidasse. Um mini gestorzinho, sabe? Sei lá que cargo que você dá, não é nem cargo. Porque eu tenho horror de falar em subprefeitura, que serão futuros donos das regiões, sabe? Então não é isso que eu quero. Eu não gosto de quem fala, vai ter subprefeito. Não funciona, já está aprovado. Quanto é lugar que tentou no Brasil? Agora, Goiânia ganhou na parte da educação básica. De Darcy para cá, nós começamos um movimento educacional. O Pedro Wilson começou com a onda do CIMEIS, né? Que Íris, graças a Deus, abraçou e deu continuidade. Isso deu qualidade na educação, a alfabetização melhorou demais, a alimentação melhorou. Mas por mais que você abra vaga, Goiânia é um polo de atração para quem está vindo. Um dos grandes polos de atração de pessoas no Brasil. No Brasil. Não só para tratamento de saúde, mas em busca de oportunidades. Sim. Você está encontrando aqui grupos e guetos já estão sendo formados de venezuelanos que estão saindo de Rondônia, não são adotados em lugar nenhum e estão parando em Goiânia. E está faltando gente para esse apoio. Eu sinto falta de um grupo da área da assistência social do município que faça uma triagem já na rodoviária. E isso foi feito na época do Pedro Wilson.
E é interessante que tem gente que chega, bate e quer ir embora. Mas aí ele não consegue viabilizar as passagens. Porque são 8, 10 pessoas na família. Esse programa existiu na Prefeitura de Goiânia até no 2005, 2008. O prefeito Íris tinha esse programa. Existiam equipes da SEMAS junto à rodoviária e perguntavam, está chegando, está procurando algo, precisa de apoio. Não, eu estou de passagem, mas eu não tenho como seguir. Providenciavam as passagens. Não, eu estou tentando arrumar uma passagem para voltar para minha terra. Você consegue fazer isso, porque você pode fazer parcerias e com também as recepcionava essas pessoas, dando um encaminhamento adequado aqui. Para a casa da acolhida, que não existia, que foi um ganho. Se tiver possibilidade de emprego. Não é o ideal, mas vaga de emprego provisória sempre há, emprego braçal sempre há. Então, para o cidadão chegar e não passar fome, a SEMAS pode ampliar esse acolhimento. E aí você vai medindo o conhecimento, o grau de formação, e as empresas vão sendo apresentadas a essa nova população que chega. Mas nós não temos isso. Então eu acredito que hoje em Goiânia nós vivemos bolsões de miséria e de fome. Ainda há falta de vagas, ainda há falta de assistência a adolescentes. Nós tivemos programas maravilhosos de iniciação esportiva, com ginásios de esporte, parte deles abandonados hoje. Esses são do Estado. Mas poderiam ser transformados em algo, passados ao município. O município poderia indicar alguma coisa. A população precisa ocupar esses espaços. Hoje esses espaços cobram por hora. Quem está lá à frente desse ginásio de esporte, alguns cobram por hora para você entrar. Você está pagando para quem? Quem está recebendo esse dinheiro e que destino ele está tendo? Esse tipo de fiscalização está faltando. A Assembleia não age e nós estamos à mercê de um grupo que administra esses ginásios, que tem que ser melhor utilizados, até porque normalmente eles são localizados em lindas praças que podem servir para um lazer ao ar livre, para vitamina D, porque criança precisa de sol, precisa empinar pipa, com sabedoria, sem cerol. Então isso tudo você pode repassar. Eu tive uma cena em Goiânia que me chocou muito há muito tempo, perto do Morro do Além. A gente fala Morro do Além. Morro do Além é na Perimetral. É o da Perimetral, que é a vista mais bonita que você tem de Goiânia. É muito bonito. De lá e de onde está fazendo o Sírio-Libanês, né? Eles fizeram um recuo. Um clube. Que é no Morro do Mendanha. E esse já é no Morro do Mendanha. Então, você quer ver Goiânia, vá num desses locais. Mas no Morro do Além, em volta, estava se formando uma pequena favela. E eu entrei para fazer a reportagem e tinha uma senhora com um mini fogãozinho do lado de fora, com um negócio branco, mexendo numa água. E eu perguntei se era o almoço. Na época a senhora ainda estava no Goiânia Urgente? Eu estava no Goiânia Urgente fazendo reportagem. Eu não fazia estúdio ainda. E ela falou, é o almoço das crianças, é o lanche, é o café da manhã e vai ser a janta, é tudo junto. O que é isso? Papelão com açúcar e água. As crianças comiam papelão? Ela estava dissolvendo o papelão no açúcar e na água. Aquilo quase me matou. Então eu fui roubar dinheiro do motorista, do cinegrafista, do auxiliar de cinegrafia, o pouco que a gente tinha, para comprar pelo menos o arroz, o óleo e o feijão que garantisse 2 alimentações para ela e os 4 filhos. E a partir daí isso virou uma obsessão minha. Eu tenho mania de ajudar os outros, porque eu não posso pensar, eu não concebo você ver uma criança passando por isso. Então tem gente que critica, tem mendigo na rua. Não precisa dar dinheiro. Mas dê um prato de comida. Dê alimento. Ande com um sanduíche, ande com uma bolacha, um biscoito. Não custa nada você andar com uma camiseta limpa dentro do carro, 2, 3, de propaganda de loja que você ganha, e você ir repassando isso nas esquinas. Ah, mas é tudo mala. Eu vejo isso demais nas redes sociais, sabe? As pessoas criticam, mas são incapazes de se doarem. O se doar é se colocar à disposição do ser humano. Não me interessa se ele é drogado, não me interessa o que levou a ele a isso, não me interessa como ele está vivendo, por que ele está na rua, se ele é vagabundo ou não,
porque é muito fácil julgar. E hoje eu sinto que os programas sociais se encolheram, a população de rua avançou, nós temos crianças demais sob a tutela de adultos sendo exploradas, não pai e mãe, sendo exploradas por quadrilhas de adultos. Se alguém for de fato atrás do vendedor de balinha no semáforo, de amendoim, daquelas crianças que saem pondo coisinhas com pequenos bilhetes, você pode ter certeza que tem uma quadrilha de adultos gerenciando aquela meninada e que eles mal devem ganhar para comer. Há poucos dias eu conversei com um menino de uns 12 anos que tá na rua. Ele estava no Verdurão pedindo comida. E eu fui conversar. Por quê? Cadê pai? Cadê mãe? Não, eu saí da escola porque eu tinha que ir para a rua para levar dinheiro para minha mãe. Não podia levar comida, eu tinha que levar dinheiro, porque ela é viciada. E quando eu levava menos de R$30, eu apanhava. Então, tá difícil arrumar 30, porque eu preciso comer. Eu preciso água. E a gente não acha fácil, as pessoas não dão. Então eu estou preferindo não voltar para casa. Como eu não volto para casa, eu não tomo banho, eu não tenho material, eu não posso voltar para a escola. Muito sofrido, né? E é uma criança, 12 anos, é a idade dos meus netos. Idade do meu filho Ele mais não novo. pode pensar em sobrevivência dele, da mãe, e ainda chorar porque tem irmão que ele deixou na casa. Porque a mãe se droga. Então, isso aumentou. Em Goiânia aumentou. Nós tivemos favelas em Goiânia? Tivemos. Foram erradicadas? Sim. Mas nós temos guetos e núcleos de extrema pobreza. E temos favelas que estão ressurgindo. A maioria por oportunismo. E eu vou dar um exemplo. A Marginal Cascavel, que começou, que é outro absurdo da natureza, começou a época do Neon, foi totalmente abandonada. Praticamente pronta. Que seria uma nova Marginal Cascavel, que seria tipo a Marginal Botafogo. Por que ignorar aquela região? Porque ela não tinha retorno político, até hoje eu não entendo. Hoje ela é densamente povoada. De 30 dias para cá, se você percorrer de carro a Marginal Cascavel, na área do final do Jardim América, iniciando ali o fundo da Mata Sul Flora, nós temos mais de 50 barracos de madeira, papelão, madeirite e já temos 3 de alvenaria. Um deles é um sobrado, que foi construído em 3, 4 dias, porque o Íris fez um anúncio de casas populares. O prefeito está certo em fazer o anúncio, ou não? Certíssimo. Agora, eu duvido, e você me desculpe se é vereador, que não tem interesse político atrás, colocando gente para ocupar uma área nobre, uma área de risco para ganhar casa. Desculpe, até porque o interesse não é meu e eu abomino esse tipo de atividade. Mas você sabe que existe. Provavelmente pode ter. Se investigar com seriedade, se a polícia for atrás, vai ver que tem político atrás daquilo. Oportunista. Oportunista, fazendo politicagem, não política de verdade. Política de verdade é o do cidadão que anuncia a construção de novas moradias. 80 mil moradias, Goiânia vai ser salva. Não, são 80 milhões que é a destinação que ele é disse. Fantástico. Agora, vai fazer lá no Cerrado 20. Quem está lá está muito satisfeito. Quem reclama é porque não quer nada com a vida. Porque eu morei muito longe de Goiânia quando era... Onde eu nasci. Jardim Caiçara, Conjunto Caiçara. O último ônibus era às 11 da manhã. Da noite. Se perdesse aquele ônibus, dormia na rua. Então, foi muito sofrido. Mas eu dei graças a Deus que tinha aquela casa. E quem está hoje no Conjunto Caiçara está feliz da vida porque é um belo lugar de se morar. Sem dúvida. Agora, por que quem vai para o Jardim Cerrado abandona a casa? Alguns, é uma minoria. É uma minoria. Tem 15% que são alvo dessa especulação de politicagem que está por trás. É quem realmente não precisa, que quer vender a moradia, o que é proibido, que quer especular, que quer valorizar. Há quem venda, há quem compra. Quem compre. O que compra, compra por necessidade. Conheço a senhora há alguns anos e sei que a senhora é uma pessoa que gosta de tecnologia. Tá aí um iPhone no braço,
iPhone não, Apple Watch no braço, Apple Watch, tem um celular que a senhora vive nas redes sociais, acompanha tudo, lê bastante. Esse avanço tecnológico, trazido de uma forma mais ampla para a administração pública, comparado com a cidade que a Raquel conheceu na década de 60, o que isso pode propiciar para essas pessoas que sofrem, que necessitam mais do poder público em auxílio e oportunidades? Andrei, seria tudo. Só que nós não temos esse avanço real. A tecnologia existe, ela está aí. Eu estou falando para 100, 200, posso estar falando para milhões agora no celular. Sim. Numa live com você. É sentado numa sala. Isso é um negócio magnífico. Mas isso não está ao alcance da população. Você coloca a matrícula pela internet. Não tem provedor que comporte as entradas para poder... Você está no meio do cadastro, cai tudo. Não tem um telefone que funcione para você registrar, nem que seja por internet, a reclamação pontual de um bairro. Nós não temos aqui em Goiânia ainda, aliás, nós temos secretarias que não têm um canal de comunicação em rede social. Exemplo, a SMT. Tinha, viu? Mas não tem. Hoje, tinha. O atual secretário tirou o canal de comunicação da população. Ninguém fala com a SMT via rede social. Você reclama direto à Prefeitura de Goiânia, ao vereador ou ao prefeito Iris Rezende, que participa das redes. Por que uma secretaria se isola? Por medo da crítica? Porque ele não quer ser agredido? Então não pode ser político. Você me desculpa, mas quem não aceita crítica não pode entrar na rede social, não pode aceitar participar da política. Como que ele vai pedir voto amanhã se não usa hoje a rede social, já que ele é autoridade? Aí ele vai como cidadão, porque ele vai abrir mão do cargo, ele volta para a rede? Para mim já não serve. As secretarias fundamentais como saúde, educação, trânsito, elas têm que ser abertas à população. Saúde e educação têm os perfis e sempre respondem. Respondem. Agora a outra fechou, trânsito. Eu não vejo a SEMA tão presente nas redes. Precisava ser mais ativa. E a AMA, que era bem mais ativa, que já foi incrível aqui em Goiânia, foi quando tirou o pedalinho de lago, inclusive eu briguei demais na época, mas as garças voltaram, como diz o ex-secretário Clarismindo, o pedalinho realmente atrapalha a vida ali naqueles lagos. Você não reclama. Se reclama, morre ali, você não tem o feedback. E até 5, 6 anos atrás, nós tínhamos esse feedback. Na gestão anterior de Iris Rezende, nós tínhamos o feedback de todas as secretarias. A Comurg era exemplar. A Comurg hoje faz 45 anos. Meus parabéns a todos aqueles que constroem a Comurg. Parabéns principalmente para os dirigentes, os diretores que estão conseguindo conduzir uma empresa que estava sendo explodida, e aos funcionários, né? Sem dúvida. Aquele que está no dia a dia no sol e na chuva, na poeira. E que são ignorados. Eles são fantasmas para a população. Para grande parte, infelizmente, não os vê. Não consegue dar bom dia para um gari. Eu não entendo. E a senhora me fez lembrar um negócio interessante. Quando minha avó ainda era viva, ela sabia os horários que passava o caminhão de lixo e o gari que varria a rua. E ela sempre, pela manhã e à noite, ela ia para a porta com uma vasilha de café, uma garrafa de café xícaras e pão com manteiga para entregar. Eu lembro disso desde pequenininho. Ela morria porque ela já estava de idade, tinha problema. Isso começou muito cedo e foi até quando ela veio a falecer. Atravessava 85 às 5h30 da manhã para comprar pão quente para a turma de garis que era deixada, o ponto de encontro deles era numa praça na rua 137. Exato, setor marista. E para eles não comerem na rua, ela abria a garagem e eles comiam na garagem.
E minha mãe morreu, meu pai continua. Passou esse luto e ele sempre brigou com minha mãe. Quando minha mãe morreu, daí 15 dias está lá meu pai, 5h30 da manhã, passando manteiga no pão para gari. Eu achei isso muito interessante, porque ele deu continuidade. Hoje já não tem esses pontos em Goiânia. Não. Então o gari, ele não é fixo, né? A gente sabia o nome de todos os garis da nossa região. Tratava, conversava, batia papo, sabia o que estava acontecendo de problema, onde tinha buraco. O próprio gari dava notícia e já passava essa informação para a população. Eu sinto muita falta disso, desse gari presente na comunidade. Mas hoje ele é invisível. Seguinte, nós temos várias participações de pessoas que nos acompanham. Isamara Muniz, obrigado pela participação. Alice Ribeiro Neves, o Lucas Barreto. E eles fazem perguntas. Boa tarde, Raquel. Hoje Goiânia tem mais de 1,5 milhão de habitantes. Na sua experiência como jornalista e cidadã, o que deu certo e o que não deu certo para essa cidade que hoje é tão grande e tão esparramada? Eu acho que devia ser mais esparramada. Eu sou contra, pessoal. Eu acho que ela tinha que ser mais juntinha, porque com isso a gente Eu ocupa não mais gosto espaços. Da verticalização. A dizer, sem limites e de forma irresponsável, eu concordo. Agora, quando há um planejamento e a verticalização gera ganhos para toda a coletividade, eu prefiro que esparramar bairro. Eu já brinquei muito, que eu morria de medo há uns 15 anos atrás. Gente, eu tô atrevido é porque está ao vivo. No particular, eu não tenho coragem de falar assim com ela não, viu? Mas ele sabe, eu morria de medo e brincava. Até na TV eu falava isso. A cada prédio novo que surgia, no Bueno, no Marista e no Oeste, e no Bela Vista, porque foi de uma vez, foi uma explosão, se desse 7 horas da noite, se todo mundo apertasse a descarga no banheiro, o que ia acontecer com as redes pluviais? E isso me assusta até hoje. Nós não temos dimensionamento correto para esses espigões que estão surgindo. Mas aí nós temos instrumentos que podem ser viabilizados com a imposição, através de leis, para esses incorporadores, que eles façam a mitigação, a redução daquilo que será gerado com a concentração de pessoas. Então nós temos que ter um impacto de vizinhança para quem vai construir grandes espigões e com isso aglomerar um número maior de pessoas. Não, mas não é discurso, isso é aquilo que gera solução. Tá. Nós temos que colocar isso na legislação e fiscalizar, porque aí sim nós vamos ter, se continuar com esse pensamento da senhora de que isso pode explodir aquela região, o que hoje pode ser realidade, nós vamos sempre esparramar a cidade. E nós temos áreas hoje, em vários locais, que perderam a atratividade, que deixaram de ser referência, que estão sendo esvaziadas e que são áreas que têm infraestrutura pronta, têm o melhor asfalto da cidade, têm qualidade e que nós precisamos resgatar isso ao invés de esparramar mais a cidade. Então não vamos esparramar. Ninguém quer ir para o Cerrado 20. Não, a questão não é nem o Cerrado, exemplo, que é uma bela região, é um bom bairro. Eu gosto demais, inclusive o asfalto está chegando. Parabéns para você que lutou, que viabilizou verba e a população de lá merece. Mas, por exemplo, parabéns ao prefeito Íris que tem agarrado nisso. Você pega o centro da cidade, certo, que está praticamente abandonado. Grande parte. Moradias e prédios inteiros abandonados. Sim. Por que não se faz um chamamento à desapropriação e transforma em moradias populares, com perfil para cada região? Por que não mescla a venda para quem tem dinheiro e com quem não tem, para você mesclar e fazer inclusive a integração social desse tipo de população? Isso existe de forma vitoriosa nos Estados Unidos inteirinho. Pessoas que foram chamadas em Chicago, em várias outras cidades que o espaço acabou, mas que tem quintal. Essas pessoas estão cedendo área para a prefeitura para construir pequenos módulos de 1, 2, 3 quartos dentro de seus quintais, num relacionamento de vizinhança. Então é a classe A, classe B se unindo à classe Z.
numa comunicação perfeita. O exemplo é vitorioso. Na Pensilvânia, nos Estados Unidos, isso já se expandiu para tudo quanto é grande cidade. Mas eu concordo com a senhora, por isso que eu acredito que nós não Por que precisamos não vamos esparramar. para o centro? Mas Quando o prédio está construído. há um projeto em tramitação aqui na Câmara, que é a alteração do plano diretor, a atualização, onde há uma atenção especial para a região central da cidade, com uma busca para gerar nova atração, trazer pessoas não apenas durante o dia, mas para residir, além disso, trabalharem, produzirem, ocuparem perfeitamente e plenamente, de manhã, de tarde e de noite, a região central da cidade. Fazer com que nós tenhamos o aproveitamento melhor de todos os espaços e do uso do solo. Nesse tempo que eu estou aqui, eu assisti a desativação de grandes escolas na região central. Por falta de quê? De público, de aluno. Porque os habitantes saíram, hoje são trabalhadores apenas. Por que nós não trazemos essa população chegante, essa população carente, essa população que quer morar numa área mais próxima, porque vai economizar, inclusive, que vai ficar mais barato para viver, e não reativamos toda essa infraestrutura que existia, de praças, de pequenas vielas, de becos que podem servir, igual lá na Rua 8, agora a Rua do Lazer. Reinaugurada, entregue à população sábado pelo prefeito Iris. Foi recuperada e tomara belo que a população trabalho. ocupe. Sem dúvida. Que os músicos apareçam por lá no fim de tarde, que alguém banque isso, as próprias secretarias fomentem esse tipo de atração. Que a população viva aquele local. Porque fez pequenas quadras nos becos e tudo. Então deixou de ser lugar de marginal. Se o povo voltar, pronto, acaba a marginalidade, ou pelo menos ela reduz bastante. E isso traz benefício para todo mundo. Outras perguntas. Excelente escolha da entrevistada, vereadora Alice Ribeiro. Sou fã da Raquel. Gostaria que a senhora nos contasse alguma história, algum fato pitoresco que tenha se perdido na memória da cidade e que é importante para que os mais jovens conheçam. Algo que a senhora lembra assim, de forma rápida, algo pitoresco, seja como jornalista ou como deputada. Eu já vi tanto que eu já nem sei. Eu lembro a época que era interessante, do Padre Zezinho no Ateneu Dom Bosco, que os casais não moravam nos carros e que a gente assistia missa com o Padre Zezinho. Que um dia ele teve um ataque na frente do púlpito. Durante a missa? Durante uma celebração? Na hora do sermão. Segundo ele, desculpem a expressão, se peito fosse buzina, aquela região do Ateneu Dom Bosco não ia dormir, segundo ele, de tanta gente que namorava. Ele falou isso durante a missa? Durante a missa. O Padre Zezinho era que época? Década de quando? Final dos anos 60, começo de 70. A senhora era menina ainda? Menina, 12, 13 anos. Então, Minha avó tampou os ouvidos? Minha avó não ia lá, sua avó. Eu ia porque era o caminho do Internato São José. Então, a gente tinha coisas bonitas. As pessoas podiam namorar na praça. Quando havia perigo, os guardas abordavam, a polícia militar fazia esse trabalho, batia no vidro e falava, aqui está tendo problema de insegurança, vai namorar mais na esquina de baixo. Não tinha esse tipo de pressão. Hoje, você não sai para curtir uma praça no período noturno. Muito difícil. É raro. Poucas praças em Goiânia são ocupadas pela população à noite. Só se for praça muito nobre, onde houve a contrapartida de construtoras, onde há uma associação tomando conta da praça, aí eles conseguem fazer essa vivência, inclusive noturna. Nesse calor infernal, você quer lugar mais gostoso de você ficar numa praça que tem uma fonte? Debaixo de uma árvore. Debaixo de uma árvore, batendo papo. Você não vê isso em Goiânia. Então, aquelas senhorinhas que ficavam na porta de casa, eu sinto uma saudade disso tremenda, porque eu fazia parte disso. A gente brincava na rua e ficava lá, minha mãe com mais 10 vizinhas, com aquelas cadeiras de fio, né? Batendo papo no fim do dia e a gente se divertindo no mato, na terra, na lama. Outra coisa que eu acho interessante, quando eu mudei para Goiânia, que foi um choque cultural, não tinha televisão. Então, a gente já acompanhava Rin-Tin-Tin, o vigilante rodoviário, de repente você... Lá em Belo Horizonte.
A última coisa que foi desligada na nossa casa para ir para o caminhão de mudança foi a televisão, porque a gente assistiu um episódio do Rin Tin Tin. Assistiu, foi lá, desligou, nós passamos 2 dias. E veio para cá. E veio para cá. Chegamos aqui, não existia televisão. Nós tínhamos o aparelho e a televisão não funcionava. Então, sabe quando é um choque você chegar num lugar e falar assim, gente, mas como não tem televisão? Aí você descobre que não tinha telefone fixo. Goiânia não tinha? Os milionários tinham telefone. Ou pessoas essenciais da comunidade. Você ficava 2, 3, 4 anos numa fila da Telegoiás para ter direito a um telefone fixo em casa. E esse telefone passava a ser referência na comunidade. No bairro inteiro, porque chegava de madrugada, alguém batia na sua porta, chama a ambulância, pelo amor de Deus, porque fulana vai ter um filho. Então, você se via. E eu lembro que meu pai teve direito a um telefone porque ele era médico. E ele atendia aos hospitais para tirar sangue e essas coisas. Análises clínicas. E ele era fantástico para pegar veias de pessoas em UTI, de recém-nascidos, de idosos, porque vai indo, você não existe, né? Dependendo do tipo de doença. Vai secando. E ele pegava no vão do dedão do pé, pegava na muleira de um prematuro e então esse telefone acabou sendo uma referência para a comunidade. E a gente morria de orgulho porque tinha telefone em casa. E quando veio a televisão, veio Tupi e logo depois veio o sinal do Curumim e aparecia lá. Eram poucos momentos do dia. A minha mãe era do interior, né? Então, todos cediam lugares para os televizinhos. Televizinhos, gostei da expressão. Era a melhor coisa do mundo. Tinha 500 senhoras sentadas no sofazinho, nas cadeiras, que o lugar era dos mais velhos. Na casa dos avós. Dos meus avós. E a gente, dono da casa, brigava na janela com os amiguinhos para conseguir ver um pedacinho da televisão. Sabe, são coisas que eu sinto falta, mas é muito bom ver essa modernidade. E o que eu falo para as pessoas da terceira idade hoje é isso, que fiquem antenados, que não usem o celular só para o WhatsApp, que entrem em redes, que busquem informação de verdade, que participem, que leiam, para não perder o contato com essa juventude que está vindo. Porque eu vejo avós e mães reclamarem que os filhos são viciados no celular, ou num jogo, ou não saem do quarto. Não saem porque não tem quem os atraia para fora. E nós é que temos que fazer isso, com um bom papo, ou ir caçar. Ele ri, porque eu caço Pokémon, caço mesmo. Põe os netos dentro do carro. Tem um grande vício, caçadora de Pokémon. Porque é uma forma de eu estar em contato com os netos, de disputar, de morrer de rir, de ver quem pegou o bicho mais forte, de batalhar em rede. Então, é um negócio assim impressionante. E isso une. Então, o que custa? Eu vou fazer 66 ano que vem. Raquel, nós estamos caminhando para o final. O tempo passa, já são 4h48, o bate-papo está muito bom. E tem uma pergunta da Poliana Martins. Raquel, as calçadas em Goiânia, sobretudo em algumas regiões do centro, como na rua 68 e 74, estão péssimas e constituem um risco principalmente para os idosos e quaisquer portadores de dificuldade de locomoção. É preciso resolver isso, você não acha? A Poliana tocou num ponto que eu tive uma época que eu era bem mais nova, que meu pai ficou 1 ano na cadeira de rodas. E a gente tinha que levá-lo para fazer exames. De vez em quando sobrava para mim. Gente, vocês não sabem o que é empurrar uma cadeira de roda com uma pessoa de 80 quilos só, não de 100, igual meu filho querido. Obrigado, viu, mãe? Você empurrar e subir um degrau desse tamanho numa calçada. Andrei, é um peso, a cadeira não vai, sabe? Fora o risco da pessoa poder cair, né? E eu tombar a cadeira com a pessoa. E o carrinho de bebê, que a mãe tem que ir para a pista de rolamento e passa o motorista e xinga. Ele não tá vendo que não tem jeito dela fazer o rolamento ali? Quando não está ocupado por um carro, né? Infelizmente. Esse aí a gente nem comenta, porque os amarelinhos sumiram das ruas e precisava multar constantemente as pessoas que param
nas calçadas, nas esquinas, nas rampas para os carrinhos e a cadeira de roda, porque foi isso o tempo que o idoso ficava preso em casa, escondido. Hoje não, hoje ele é integrado à sociedade. Eu tenho artrose e tive um período de dificuldade de locomoção muito grande há 4 anos atrás. Eu tinha um medo de andar no setor oeste, ela está falando do antigo bairro Popular, no centro. Eu tinha um medo do setor oeste porque é um absurdo. Nós temos calçadas com degraus de uma casa para outra. Como não se nivela tudo? Cadê a legislação? Existe? Existe. Quem é responsável? Uai, se o cidadão não faz, que a gente adote a postura de países modernos. O poder público vai lá e faz e entrega a conta. Ou paga na época do IPTU ou ele perde a casa. Essa é uma ação que, inclusive, a prefeitura está fazendo Ela agora. Tem que fazer. Nos corredores que estão em construção, em especial o T7. Já foi feito no corredor do Universitário, pelo ex-prefeito, e o prefeito Iris está dando sequência no eixo T7, que é um dos mais movimentados. Na T63 ainda não há uniformização de calçadas, mas também não é um corredor concluído. Ele ainda falta ter a padronização das calçadas, a ampliação da fiscalização eletrônica. Agora, você ter prédio público, seja estadual ou municipal, e não ter a calçada em volta... Aqui na Câmara, área de preservação... Nós fizemos, na minha gestão, iniciou-se, a obra foi concluída há poucos meses. Parabéns. Pelo atual presidente, a quem eu agradeço por ter dado continuidade, inclusive com piso tátil. E hoje a Câmara tem um habite que demonstra que é um prédio seguro e com acessibilidade pelas ações que fizemos, em respeito a toda a população. Eu gostaria que o prefeito Iris, ou o próximo, que seja ele ou outro, que tivesse essa atitude. A Poliana lembrou de um ponto fundamental, de locomoção. Nós temos direito à locomoção, a pé, de qualquer forma. O ônibus está caro, o ônibus não funciona, a gente anda a pé. E a gente anda léguas, quilômetros, se tiver boa vontade. Mas do jeito que está, é inviável. Bem, queria agradecer a participação da senhora. Eu não queria vir, acabei falando demais. Agradeço a vocês que participaram aqui e fizeram perguntas. E eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para esse aniversário. Quinta-feira, aniversário de Goiânia, essa cidade que faz 86 anos. Coincidentemente, é o tanto de anos que meu avô viveu, 86 anos, o pai da senhora. Qual que é a mensagem que a senhora tem para todo goiano, para todo goianiense? Aquele de nascimento e aquele por adoção, que apaixonou nessa cidade. É goianiense. Sim. Então eu queria para essa população que amasse mais Goiânia, sabe? Mas é aquele amor desprendido. Que não fosse o amor egoísta de, tá faltando a lixeira, eu posso jogar o lixo na calçada. Problema do prefeito. Não é um problema do prefeito. O problema é meu e seu, porque você está passando na rua que amanhã vai ter a boca de lobo entupida porque você jogou seu lixo fora do lugar. É um papel de balinha, é um chiclete, não interessa, enrola e põe dentro da bolsa, põe no bolso, sabe? É um absurdo as pessoas não amarem Goiânia a esse ponto. Não tem lixeira. Tem, ela é depredada. Se for depredada, coloca a sua lixeira para o seu saco de lixo. Não, sabe? As pessoas andam muito egoístas. O poder público não limpa a rua, eu não vou limpar. Antigamente todo mundo varria a rua, quintal e calçada. Por que hoje o simples fato de um prefeito falar, colaborem, se vocês puderem, varram a sua Que calçada. É uma luta do prefeito Iris, inclusive isso. Mas quase foi linchado por Sim, gente civilizada. foi criticado. Porque pediram. Gente, não é porque A ou B não varre, não. É porque todos nós temos que amar o nosso recanto. Se eu cuido da minha calçada, do meu bairro, do vizinho que é inapto, do vizinho dos fundos, se eu ligo para a Comug, se eu peço socorro, cada um pode fazer isso. A resposta imediata do órgão público, na maioria das vezes, e você não precisa deixar a cidade ficar feia, porque você acha que é obrigação de terceiros. Faça um pouquinho da sua parte, que nós vamos ter uma cidade muito mais bonita. Bem, pessoal, quero agradecer a todos que participaram, agradecer a senhora de forma muito especial.
Tirar a Raquel Azeredo de casa hoje não é fácil. Não. Ela adora muito estar com os netos, com os cachorrinhos. Então, e isso tudo dentro de casa. Eu gosto muito de gente. Agora, eu sei. E eu gosto muito de Goiânia. Eu queria dizer que a população pensar, meus netos nasceram aqui, meus filhos nasceram aqui. Qual a Goiânia que nós vamos deixar para a próxima geração? É uma Goiânia de fogo, de sujeira, de quem põe fogo em lixo até hoje na porta de casa, de quem usa água para lavar calçado. É um absurdo. Gente, é responsabilidade, sabe? É uma questão de ser sensato. É de todos nós, sabe? Se olhar para um meia ponte e o rio praticamente não ter vida, porque nós sujamos, não, é um absurdo. E é com essa franca mulher que eu termino essa live, com muito orgulho de ser filho dela, com a imensa alegria de saber um pouco sobre alguma coisa, e isso tudo eu devo a ela e ao meu pai. E aos dois, em homenagem aos dois, eu termino essa live agradecendo a você que participou e desejando que continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Lembrando, meu Twitter é Andrei Azeredo, o Instagram Andrei Azeredo IG, o site é www.andreiazeredo.com.br e no Facebook, site Andrei Azeredo. Todos esses canais para que você possa participar, opinar, comentar, criticar, porque é com muita transparência, com muita franqueza. Aprendi isso muito dela e de peito aberto para a vida, para enfrentar os desafios e para construir uma cidade que eu acredito, é que nós estamos aqui. Tudo isso fruto do trabalho dessa mulher. Se eu tenho alguma coisa errada, vocês cobram dela também, tá certo? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, até semana que vem. Foi bom rever vocês, gente. Um abraço.